Alô, meus amigos, aqui estamos mais uma vez com o podcast do programa Gente que Fala. Hoje, pela primeira vez, vou entrevistar um rabino. Vocês devem ter curiosidade também, aqueles que não são judeus, mas têm interesse e curiosidade, principalmente, em saber como trabalha um rabino. Todas as religiões levam ao mesmo lugar. Então, hoje é com muito prazer, viu? Eliyahu Haski. Acertei seu nome. Certíssimo, muito prazer, Seja Fausto. muito bem-vindo. Obrigado. Vou falar um pouquinho da sua vida e depois a gente vai falar um pouquinho de religião, tá bom? Sensacional. Você nasceu aonde? Eu nasci no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, carioca. Sim, Carioca, na Tijuca. Na Um bairro Tijuca. que é extremamente cultural, as pessoas são muito bairristas, e é um pessoal mais conservador, pessoal muito simples também. Então eu nasci num bairro muito leve, muito Sei. doce, onde as pessoas se falam na rua, onde o play é muito grande, as pessoas vêm de prédio para o outro. Então, uma outra geração, Sei. uma outra ideia. Você é casado? Sou casado, Tem filhos? tenho 4 meninas, 4 filhas, todas israelenses. 4 meninas? 4 meninas. Não veio nenhum. Não veio nenhum nada, homem. é só trabalho e pix. Só tem mulher na sua Só casa? tem mulher. Você só administrando. Só Tá administrando. certo, tá certo. Olha aí, Sim, olha você aí. A sua família é de origem egípcia, né? sim. Como foi crescer com essa herança que Fausto, eu acho que é maravilhosa? é impressionante. Primeiro que é uma curiosidade, né? Minha mãe nasceu no Egito, eu nasci no Rio de Janeiro e as minhas filhas nasceram em Israel. Isso é típico de muitos judeus. Cada geração acaba nascendo num país diferente. Sim, O interessante do Egito, minha mãe conta que ela brincava no Cairo e muitas vezes ia passar as férias perto do Rio Nilo. sei. E aquilo me remetia a tudo que é judaico. A história Sim. do Egito, as 10 pragas, a saída Sim. do povo judeu. O árabe, minha mãe fala árabe fluente. Minha Sim. mãe também fala francês fluente, porque lá era uma colônia francesa. Então, eu cresci ouvindo árabe, francês. E aquela coisa de santo de casa não faz milagre. Filho, aprende francês, aprende árabe. Eu só queria saber palavrão, só queria saber como é que falava coisas aleatórias. Sim. E uma herança muito forte, porque os judeus do Egito, a gente chama de judeus sefaradita, que são os judeus que eles pegam muito a parte da herança mística, oculta, a parte da Kabbalah. E eu cresci, mesmo numa família não religiosa, porém tradicional, com uma herança imensa de não faz isso porque não é um sinal bom. Não passa sal na mão porque não é bom. E às vezes não tinha explicação. Aquela coisa da tradição antiga que você Sim. não perguntava muito. Sim. E eu não era religioso, família tradicional. Quando eu fui ficar religioso, eu fui buscar os porquês de tudo que eu vivi na minha infância, com esses costumes do Egito, da Kabbalah, da minha mãe. Então, uma herança muito poderosa, maravilhosa. Eu imagino. Você já falou que tem 4 filhas. Qual a idade delas? Elas têm a mais velha 14 anos, depois 10, depois 12, 10 anos, e a pequenininha tem 7. São novíssimas ainda. Novíssimas, pequenininhas. Parabéns. Obrigado. E boa sorte. Viu? Boa sorte. Vou precisar. 4 não é brincadeira, não. Você é descendente de diversos cabalistas na família, né? Sim. Você acabou de falar. Eles lideram Marrocos, Síria e outros lugares. Que países mais? A minha família veio principalmente do Marrocos, Síria, Líbano, mas o principal mesmo foi no Egito. Eu tenho um bisavô que tinha o mesmo nome que eu, é Rabino Eliyahu Haski. Isso é interessante porque eu sou Eliyahu Haski também, rabino, e ele foi um grande cabalista no Egito. É um grande cabalista a ponto de quando as pessoas ficavam doentes nos hospitais da comunidade judaica, chamavam ele como a última tentativa, quando a pessoa estava desenganada. Então chamavam ele trocava o nome, chamava anjos pela Kabbalah para trocar o nome da pessoa e a pessoa muitas vezes ficava bem. A minha mãe, inclusive, com 5 anos de idade no Egito, tinha um gato no restaurante que pulou em cima dela porque ela estava comendo alguma coisinha e o gato pulou em cima dela, ela ficou com uma febre psicológica que ninguém sabia o motivo. E ela ficou mal. Os médicos chegaram a um ponto de dizer, olha, a gente testou antibióticos, agora é só Deus, a gente não sabe mais o que fazer com ela. Ela começou a ficar em perigo de vida. Chamaram esse avô, que é o meu bisavô, ela botou um nome a mais, fez uma reza, ela no dia seguinte recebeu alta. Então ele era conhecido no Egito, como se fosse no Brasil, a gente chamaria de um curandeiro. Aquela pessoa que vem e reza a pessoa. Ou milagre, né? Exatamente.
Então eu tenho essa herança muito poderosa. Porém, os judeus do Egito foram expulsos em 57 pelo então presidente Nasser e a maioria diminuiu em religiosidade. Porque, por exemplo, minha família chegou na Itália, a Cruz Vermelha, graças a Deus, ajudou demais, e quando chegaram na Itália, eles estavam apatriados, que eles não tinham pátria. Tava lá, você não tem, mas é apátridos. E falaram, o que a gente faz? Para onde a gente vai? 3 meses de navio, chegaram na Itália. A Cruz Vermelha falou, olha, a gente tem alguns países que não tem antissemitismo e que vocês podem tentar lá. Aí foi ver a lista. Qual? Brasil. Mas escutamos falar do Brasil, futebol, um país doce, miscigenado, que tem todas as religiões, e graças a Deus. Eles vieram, chegaram no centro da cidade, ficaram num prédio, tomara, balança, mas não cai. Eu não sei que prédio é isso, mas minha mãe conta, minha avó conta, balança, mas não cai no centro da cidade. E aí começaram do zero. Minha família era milionária no Egito. Meu avô tinha fábrica de sapatos, tinha os homens que trabalhavam na casa. No Egito não eram mulheres que trabalhavam nas casas, como empregada doméstica, ajudante, eram homens. E o turbante com fios de ouro, era uma vida muito farta. Mas quando eles foram expulsos, perderam tudo, tudo. E ele chegou aqui, ele falava árabe e francês, ele não sabia como começar. Mas ele não queria saber, ele foi nos lugares, fazia mímica, trocava palavras, escrevia desenho e abriu em Madureira, no Rio de Janeiro, uma fábrica. Enriqueceu de novo depois de 20 anos, mas depois ele teve Alzheimer muito cedo. E aí não tinha plano médico, cobria, e usou todo o dinheiro para isso e acabou que faleceu um pouco na pobreza. Mas minha família sempre foi muito guerreira. Vão trabalhar de domingo a domingo. A família é absolutamente tudo que importa. Os filhos, valores judaicos, mas sem tanto da religiosidade. Então eu cresci numa família que tinha muita tradição, mas não tinha tanto dogma. O Shabat, que é o sábado sagrado, não precisa guardar. A reza todo dia, tudo bem, mas vocês vão casar só entre os judeus, porque a gente quer manter o nosso povo. Então tinha aquele limite que não podia ser ultrapassado. E a gente cresceu com aquele limite. E aí com 16 para 17 anos, eu era muito arteiro, extremamente bagunceiro, e fui expulso da minha escola judaica, onde eu cresci. E aí eu falei, caramba, o que eu faço? Minha mãe ficou mãe judia. Você já estava no Rio. Eu estava no Rio ainda. E minha mãe judia, o pessoal fala brincando, qual é a diferença da mãe judia para a mãe italiana? Que a mãe italiana fala, olha, se você continuar fazendo isso, eu vou te matar. E a mãe judia fala, se você continuar fazendo isso, eu vou me matar. É aquela coisa dramática. Sim. Então minha mãe, muito dramática, falou, você me desonrou, você saiu da escola judaica. E eu fui para um supletivo, minha mãe se envergonhou. Só que lá no supletivo, me bateu uma faísca de, caramba, eu sou judeu. Eu vivi a vida inteira numa escola judaica, com meus valores. Tô gostando das pessoas daqui, mas eu tô com saudade de quem eu sou. Então eu tive uma crise de identidade aos 17 anos muito grande. E aí eu comecei a retornar ao judaísmo. Comecei a ler, comecei a procurar. Será que tem isso no judaísmo? Será que a Torá fala sobre isso, que é o nosso livro judaico? E aí eu fui encontrando que fala. E fala, e fala. E aí eu fui ficando cada vez mais religioso. Passei por umas histórias muito bonitas, que na minha opinião considero um milagre que eu passei na minha vida. Fiquei mais religioso e aí eu fui, mãe, eu quero ir para Israel. E a minha mãe falou, tá bom. Fui para Israel, estudei 16 anos lá, morei 16 anos, estudei por muito tempo. E aí eu casei com quem? Com a menina que é da minha turma a vida inteira, na Tijuca, Rio de Janeiro. A gente se gostava quando era mais novo, mas nunca tivemos nada. Eu fiquei religioso, fiquei sabendo que ela no Rio de Janeiro ficou religiosa e que ela ia visitar Israel. Aí a gente saiu como se fosse a saída ortodoxa, que a gente chama de Shidur, que você sai à moda antiga. Aquela coisa de você sair para tomar um chá, não pode encostar, e a gente já sabia tudo um do outro. A gente cresceu a vida inteira amigos. Foi uma coisa de louco. E a gente em 10 dias resolveu que a gente ia noivar. Então a gente casou, e aí 4 filhas, me tornei rabino. Trabalhei 8 anos no que a gente chama de Yeshivá, que é um centro de estudos judaicos para homens. Em paralelo, para meninas, numa midrashá, agência judaica, onde eu dava palestra para israelenses, brasileiros e latinos que visitavam Israel. E nesse meio tempo eu abri a primeira rede social, que na época não tinha finalidade nenhuma, a não ser passar alguma coisa de judaísmo, que chama Torá com Você. Onde eu simplesmente falei para minha esposa, olha, criaram uma coisa de ao vivo no Facebook. Isso deve ter o quê? Uns 10 anos. Ela falou, mas o que você quer falar? Eu falei, não sei, vamos ligar e eu vou falar alguma coisa. E daqui começou a crescer muito rápido.
Muito rápido. E eu falei, quer saber? Vou dar um nome. Vou abrir uma organização religiosa. Vou abrir no Brasil. Vou proteger a marca, onde você faz o registro. Sim. E aí foi crescendo. Hoje nas redes ao todo já tem 450 mil pessoas que seguem, juntando o Instagram, a página do Facebook e o YouTube. O YouTube já tem quase 200 mil. É muito grande também. E aí a gente cresceu, uma equipe grande, muita Torá. E aí, um belo dia lá em Israel, 16 anos lá, casado, 4 filhas, rabino, uma pessoa me liga e fala, rabino, a gente está precisando de um rabino aqui, no Rio de Janeiro, numa escola judaica, não sei se você conhece, que é o Bar Ilan. E foi a escola judaica que eu tinha sido expulso aos 16 para 17 anos. Olha que loucura. Um dos motivos que eu fui expulso da escola foi quando o diretor sentou comigo e falou, caramba, você parece que não sabe que é judeu? Você parece que não sabe da tua raiz? Eu voltei para ser rabino da escola toda. É uma coisa assim, não sei, disruptiva. E eu voltei, fiquei 3 anos rabino, estou terminando agora, porque eu fui chamado para ser rabino da sinagoga mais clássica, mais antiga do Rio de Janeiro, que chama Sinagoga de Copacabana. Como é que é essa ascensão a rabino? Como é que se torna? É. A verdade é que a gente estuda numa yeshiva, Centro de Estudos Judaicos, por muitos anos, e aí você decide dar entrada numa prova, que você pode fazer, são normalmente 6 provas, que você pode fazer no Rabinato Central de Israel, chamado Rabanut, ou você pode fazer na tua própria yeshiva, se ela tem um tribunal rabínico que ele pode te provar em todos os aspectos. Prova oral, prova escrita, vendo se você é uma pessoa que tem ética, moral, tudo que você pode imaginar, eles vão te testando, até o ponto que você recebe um certificado. Então, o certificado final eu tive de um Rebbe, que foi um rabino cabalista muito grande, um Cohen, de uma família de sacerdotes de Jerusalém, onde eu tive as provas finais e me tornei rabino. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar com jovens, principalmente jovens, crianças, e aí depois foi para adultos, e com as redes sociais, famílias como um todo. Você trabalha muito com causas sociais. Com certeza, com certeza. É uma das coisas que eu mais amo. Um dos pilares. Né? Um dos pilares. É a parte de como está o casamento. Como eu posso melhorar? Tem uma mulher, uma mãe que está grávida e ela pensa em abortar porque ela está em depressão. Como a gente pode entrar e ajudar? Famílias que querem casar, que querem se separar. Como a gente pode gerenciar isso? Então, eu acabo focando muito na área judaica nessa parte social. Eu sou rabino também de um projeto chamado Mitzvah ONU, que é um projeto de ajuda judeus que estão em vulnerabilidade, que não é uma coisa muito sabida. Por que não é uma coisa muito sabida? Porque é muito comum o status de que todo judeu é rico. E não é verdade. Você tem judeus muito ricos, isso é verdade também. Mas você tem uma parte da população que ela mora em comunidades, mora em favela, não tem dinheiro para pagar. Então, eu sou rabino de um projeto que é da Bianca Rabinovitz, que se chama Mitzvah On, que hoje em dia é a maior referência que tem no Rio de Janeiro, que ajuda famílias em vulnerabilidade de todos os níveis. 7 de outubro, por exemplo, que aconteceu aquele massacre, ela vai lá e pega famílias do zero e revitaliza. E com isso também eu vou ajudando causas sociais como essa, por exemplo, que é um dos pilares do meu trabalho. Que beleza. Parabéns, Sim. Parabéns. É um trabalho essencial, inclusive, né? Sem dúvida. Essencial. Sem dúvida. A sua esposa também é ativa nas questões sociais, né? Muito. Ela é rabanit. A gente fala em hebraico que o homem é o Rav e a esposa é rabanit, como se fosse rabina. Sim. A ideia é que a mulher ela vai focar principalmente na área feminina. Porque tem muitas coisas, que por mais que a mulher queira falar com um rabino homem, e vai ter a ver com a intimidade, com a sexualidade, com detalhes que a mulher não vai se sentir tão bem para falar com o homem, e muitas vezes o próprio rabino não vai achar o mais adequado. Até para manter também uma distância minimamente saudável entre o homem e a mulher. Então aqui entra minha esposa Rabanita, que trabalha com as mulheres em todos os aspectos. Na parte de preparar noivas para casamento, trabalhar a ideia da religiosidade, meninas que estão na adolescência com todos os seus tipos de revolta, e faz todo um trabalho educacional. Casamentos mais duradouros. Casamentos mais duradouros, que é uma coisa que cada vez é mais difícil na nossa geração. Exatamente. Então, ela trabalha, hoje em dia ela tem uma rede social também bastante, é uma rede social que ela tem um número de perto de 4 mil seguidores, mas o potencial é muito grande, porque ela só deixa mulheres entrarem no Instagram para ficar uma coisa realmente recatada no aspecto religioso judaico, mas é um negócio de doido, porque ela tem 4 mil seguidores e às vezes o story dela é vista por 3 mil pessoas, ou seja, ela tem uma retenção de 80% do público. E normalmente nas redes sociais, quando você tem uma retenção de 10% a 15%, você já fica
maravilhado. Sim. Então é um trabalho muito intenso. E as mulheres costumam ser mais ativas. A gente vê isso na comunidade judaica também. Quem leva para a sinagoga todo mundo é a mãe, é a mulher. O homem é o que vai dizer, não estou com saco, eu quero ver meu jogo. Então é muito importante focar na mulher, já que ele é o pilar. Você é casado há quantos anos? 15 anos de casamento. 15 anos já. 15 anos Passa de casamento. rápido, né? É impressionante como Eu tenho um passa pouquinho rápido. mais, eu tenho 52. 52, caramba. É quero uma chegar nisso. raridade, né? Olha só, uma Hoje em raridade. dia é uma raridade, infelizmente, É né? verdade, sem É. dúvida. É. Você estudou no colégio TTH tracinho Barilã, é assim? Exatamente, que é um colégio que foi uma fusão entre os dois. A comunidade judaica, ela cai cada vez mais. Porque a gente tem uma queda da espiritualidade do povo judeu muito grande. 80% dos judeus do Brasil, eles se assimilam com outras religiões e culturas. Tem o lado positivo, que é a emancipação, você ter uma vida cordial com outros povos, mas você tem um lado de perda, que é quando você esquece muitas vezes a tua raiz. É a ideia de um índio que se tornou urbano. É exatamente igual. Só que como o judeu ele costuma se vestir parecido com o lugar que ele vive, não se sente tanto isso no povo judeu. O índio tem aquela coisa característica. Mas o judeu, se assim se veste, ele vai vestir assim. Se no Marrocos é bata, ele vai botar uma bata. Então você não sente tanto o que ele vive dentro de casa. Mas a verdade é que o judeu, ele tem um lado tradicional, mas ao longo das últimas gerações tem muita perda de espiritualidade. Então as escolas judaicas só fecham. Quase todas as escolas judaicas no Rio de Janeiro já fecharam e tiveram que fazer uma fusão com outra. Não existe nenhuma escola judaica hoje em dia, quase no Brasil, que ela começou com aquele nome e ela continua sozinha, soberana com aquele nome. A maioria esmagadora vai juntando uma, junta com a outra, porque os judeus vão diminuindo em quantidade, vão saindo para outros países. O povo judeu é muito nômade. Ele morre de medo de perseguição, de governos que podem parecer ou que são anti-Israel ou anti-judaicos. Então os judeus estão sempre preparados com as suas bolsas para onde eu tenho que ir. Isso é muito comum no nosso meio. E aí, E muito ruim também, né? é muito ruim, mas é interessante que nós judeus não vemos isso de uma forma, tadinho de mim, poxa, me dá uma cota, me dá um desconto, deixa eu estudar de graça em todo lugar. Não tem essa visão. O judeu, ele é um guerreiro nato. O judeu, ele está acostumado com perseguições. Então, assim, você quer o meu mal? Não tem problema. Eu já pensei, eu já sabia disso que ia acontecer. Então, o pouco que eu investi, ou o muito que eu investi, eu vou botar no imóvel, eu vou comprar alguma coisa lá nos Estados Unidos, eu vou botar o meu dinheiro na XP, na Bolsa de Valores aos pouquinhos em ouro, em dólar, porque no dia que acontece alguma coisa assim, eu pego minhas malas e vou embora. Então, o judeu, ele pega, ele pode segurar muito dinheiro, mas ele está sempre investindo. E isso ajuda muito nesse momento de mudança, que às vezes são excelentes. A migração de judeus que vão de algum lugar para os Estados Unidos é imensa. Que vão de algum lugar para Israel. E o terceiro lugar do mundo que mais tem migração de judeus de algum lugar para outro é a Alemanha. Mostrando que o judeu ele tem uma resiliência muito grande. A Alemanha não teve uma história muito boa, mas o judeu volta... Nada boa. Nada boa. Mas o judeu volta para a Alemanha. Por quê? Porque a segurança está boa, a qualidade de vida é alta. Hoje em dia a Alemanha é uma potência. Os judeus O mundo mudou, né? O mundo mudou. Mudou. E o judeu aceita isso com muita facilidade, muita leveza. Vamos para a Alemanha, tá ótimo lá. Então o judeu é nômade, mas não pelo vitimismo, e sim pela oportunidade. O que a gente pode... Tanto que o mercantilismo foi desenvolvido em boa parte do mundo pelos judeus que não paravam de ir de um lado para o outro, devido a perseguições. Você viaja muito, pelo que eu sei, e dá muitas entrevistas, né? Qual é o tema principal que você fala nessas entrevistas? Tem dois assuntos que costumam me perguntar muito. Um é a área da Kabbalah, a parte mística judaica, que aí pode ter a ver com signos existem no judaísmo, leitura da mão, interpretação dos sonhos, profecias sobre tempos finais. As pessoas têm muita curiosidade sobre o futuro, sobre tragédias que elas podem acontecer ou serem evitadas. E o assunto número 2 é a parte de Israel / antissemitismo. Devido ao 7 de outubro do Hamas, foi um massacre que foi uma coisa desumana há 2 anos, Israel esteve em guerra com 7 frentes. Iêmen, parte da Síria, no Líbano, Gaza. Então, é um assunto que não adianta. Você é judeu? O que você acha do governo atual de Israel? Você apoia quem? Não adianta. É igual quando um cristão
conhece um judeu e não conhece sobre o judaísmo, a primeira pergunta que ele vai fazer é: você acredita em Jesus? Como é que vocês veem ele? Então tem certas perguntas que o judeu sempre vai escutar. Como rabino, é sempre os mesmos assuntos que me perguntam na maioria dos programas. Cabalá e todas as suas ramificações, e Israel, política, antissemitismo. Pelo que eu entendi, você recebe muita gente também para conselhos, né? Para aconselhamento. Exatamente. É. Eu tenho duas mentorias que eu faço há 7 anos, que uma se chama Orientação Pessoal, que é basicamente uma mentoria, onde eu faço um formulário grande, faço uma pré-conversa com a pessoa, faço como se fosse uma consulta, uma conversa para o lado espiritual e crio com a pessoa um plano de ação, onde depois eu acompanho o crescimento espiritual Como dela. se fosse um psicólogo, né? Exatamente, só que para o lado judaico. E número 2 é a parte do mapa judaico. O mapa judaico, a gente acredita na astrologia baseado no calendário lunar, que é o calendário judaico. Então a gente olha os signos, dia da semana que você nasceu, hora, traços faciais, linhas da mão, e aí isso é uma coisa bem mais completa, onde eu faço um estudo, eu tiro um dia inteiro, faço um estudo sobre a pessoa, tudo que eu puder descobrir na Torá e na Kabbalah sobre ela, e marco uma conversa de 1h15, 1h30, onde eu só fico explicando tudo. E depois a pessoa tem acesso por meses para ela poder perguntar tudo que ela quer. Explica essa figura. Opa, essa aqui é chamada de Árvore da Vida, e também ela tem relação com as 10 Sefirot, que em português, mal traduzido, mas bem entendido, serão os 10 chakras, os 10 pontos de luz que existem no corpo humano. Sim. E também, além deles serem 10 chakras, eles também são as 10 ferramentas que Deus utilizou para criar o mundo. Então Deus criou o mundo, de acordo com a Kabbalah, através das 22 letras hebraicas, junto com as 10 ferramentas. Então a ideia que existe na física quântica, da teoria das cordas e um monte de coisas que estão ligadas à física quântica, muitas vezes se encontram alinhadas com a ideia da árvore da vida e da Kabbalah. Ou seja, existem explicações que elas são totalmente espirituais, mas elas hoje em dia estão cada vez mais convergindo, ou com a ciência, ou com a física quântica, já que a Kabbalah falava de coisas impressionantes há muito tempo. Por exemplo, a Kabbalah fala há 3.000 anos que a Terra é redonda, e tem pessoas que vivem em cima da bola da Terra e pessoas que vivem ao contrário e estão presas por uma energia divina, lei da gravidade. Só que ela fala isso há milhares de anos. Então as pessoas tinham aquelas teorias da tartaruga gigante, os elefantes, a Terra plana, a pessoa caiu no final do mar. E é interessante que a Kabbalah, usando a explicação dos 10 chakras, ferramentas, ela explica também como o mundo funciona, como ele é. E normalmente tudo é circular. Qualquer coisa que você vai juntar, ela vai ter uma coisa esférica. E assim a Torá fala que é no universo. E é interessante que assim a gente vê. Desde Saturno até o Sol, até a Lua, praticamente tudo que existe na existência, ele parte de uma ideia esférica. A célula humana, então a Torá também explica tudo baseado nessa parte esférica. Você é palestrante também? Eu dou muita palestra. Eu acabei de vir agora de Florianópolis, por mais que eu moro no Rio de Janeiro, eu, graças a Deus, estou sempre sendo chamado. São Paulo, Recife estive há muito pouco tempo atrás, Manaus também, Porto Alegre. Eu sou chamado para onde tem 2 públicos importantes, que tem um deles que eu ainda nem citei. O público da comunidade judaica, que é mais do que óbvio, e também o público que a gente chama de filhos de Noé, em hebraico Bnei Noach, que são pessoas que não são judias, não precisam se converter e não querem, e nem o judeu quer forçar a conversão. O judaísmo não é uma religião proselitista, nada proselitista, e que fala o seguinte: olha só, você não precisa ser judeu. Se você quiser muito, tem conversão. Você não precisa. Você pode seguir as 7 leis judaicas que são a base da ética do mundo. Basicamente, essas 7 leis estão conectadas a servir a um Deus, não fazer nenhuma idolatria, não matar, não roubar, não ter relação sexual proibida, que tem as suas regras, ética e moral, e também as visões judaicas genéricas, ou seja, também ética e moral. Tudo que você tem de ética e moral como legítima defesa, defender a honra. Se alguém fala mal de mim, quando que eu posso também falar mal daquela pessoa, se é para me defender ou é vingança? Toda essa parte ética e moral, ela também recai na opinião do povo judeu para todos os povos. Mas a pessoa não precisa se converter. Por isso que o judeu ele é um povo muito pequeno. Nós temos uma média hoje de 13 milhões de judeus no mundo. Se você contar de acordo com nós judeus ortodoxos, que a gente conta como a Torá diz que se a mãe é judia, o filho é judeu.
que é outra super curiosidade. As religiões, de uma forma geral, é muita coisa pelo homem. Normalmente, a maioria das religiões, o status da espiritualidade, ou quando você vai ser um palestrante, ou um condutor, normalmente é o homem. Na Torá, a parte onde se baseia tudo é da mulher. Você só é judeu se a sua mãe é judia, ou se a pessoa se converte. Você só pode fazer algo no seu casamento se a mulher concorda. A Ketubá, que é o certificado, o documento do casamento, de certificado, que é um documento divino, quem assina apenas é o homem, é só responsabilidade. Então o homem é quem provê, o homem é quem tem que sustentar em todos os aspectos, o homem tem que chegar junto na intimidade, inclusive na parte sexual. Não existe o homem dizer não para a mulher quando ela quer ter... Ou seja, você tem um mundo ali de tarefas onde recai principalmente sobre o homem. E a mulher tem uma coisa muito do pedestal no judaísmo. Se a mulher falou, é bom escutar, porque é como se Deus tivesse falado. É muito poderoso isso. Eu acho isso lindo. Por quê? Porque há 4.000 anos atrás, na época de Abraão, Isaac e Jacó, as mulheres dos pagãos, como o mundo se falava no paganismo, eram vistas quase como objetos. Eu digo pelo mundo afora. A mulher quase que era, ela era como mercadoria. Olha, eu vou mandar uma mulher bonita como você está pedindo de navio. Existia isso. E algumas culturas ainda mantêm isso. E no judaísmo, a mulher tem um poder que é impressionante. É algo intocável o papel da mulher no judaísmo. Isso eu acho que é muito bonito também. Ele é muito moderno, ao mesmo tempo que é antigo. Eu tenho um amigo que se converteu ao judaísmo. Ah, que legal. Já faz alguns anos. Sim. E só ele na família Que se converteu. Só ele. Olha, e é muito difícil. E ele segue à risca a religião. Porque é isso, é muita regra. É. São 613 mandamentos divinos. Dentro dos 613 mandamentos, você tem algumas dezenas de leis para cada um dos mandamentos. Então, estamos falando de milhares de condutas. A gente acorda, a gente tem muitas leis. A gente faz o Modéani, que é uma reza que eu começo agradecendo a Deus. E eu não posso falar eu tenho que falar primeiro agradeço, depois eu, porque a minha individualidade tem que vir depois do meu reconhecimento a Deus. E aí depois eu faço uma lavagem específica das mãos. Porque a Kabbalah diz que a alma, 1/60 avos, sai durante a noite e ela vaga, e ela se encontra com familiares e quando ela volta é pelas unhas. Então a gente tem que purificar as mãos. E depois eu tenho uma reza matinal. O homem bota aquela fita preta que muita gente já conheceu, já viu em documentários, chama tefilin. Ela demora quase 1 ano para fazer, que ela tem o couro, pergaminhos, e tem o talit, que é como se fosse uma bata com fios, tem a kippah, tem o tzitzit, que é uma camisa de 4 pontas que o judeu usa. São muitas regras. Aqueles que usam a roupa escura, geralmente com barba branca. A gente chama eles de haredi no mundo religioso. É como se no português a gente tentasse colocar eles como ultra-ortodoxo. Por mais que ele é ortodoxo. A pessoa, por exemplo, que está se vestindo com roupas mais claras como as minhas, vão fazer as mesmas leis, do mesmo jeito. Mas é uma visão de mundo, independente da lei, que é um pouquinho mais fechada. Não é que é ruim, mas é um pouco mais fechada. Então, um telefone é com muita tecnologia. Vamos pegar um telefone mais antigo. É como se fosse, vamos tentar botar mais cercas ainda para a gente acabar não pecando. Então, eu sempre tenho que estar com um chapéu. Eu sempre tenho que estar daquela forma. Tem a peiota, que são aqueles fios laterais, sim, que é muito visto. E tem ortodoxos, como a minha linha, que é o Sefaradi, que ele normalmente é mais leve. Isso não é que é bom ou ruim, mas ele é mais leve. O Sefaradi não tem isso. Se eu quiser fazer a barba, eu faço. Isso é uma questão de Kabbalah. Se eu quiser usar uma roupa diferenciada, está tudo bem. As leis de kasher são mais simples. Por exemplo, por costume, quem é mais da Kabbalah, tudo que é de vidro, ele nunca se torna inapto. Ele nunca se torna proibido. Então, o vidro pode passar o que quiser, ele está sempre apto, que é kasher. O prato de vidro sempre está kasher. É uma coisa mais leve. E os judeus que vieram muitos da Europa e são considerados ultra-ortodoxos, na lei ele vai fazer igual a mim. Mas na parte de como ele vê o mundo, em alguns costumes, ele vai fechar um pouco mais. E aí eu não concordo tanto. Respeito, mas não acho que precise. Acho que a gente pode utilizar tudo que Deus nos proporciona, contanto que esteja dentro da lei judaica. Os judeus são muito solidários aos judeus, não é? O judeu, ele se ajuda muito. E isso costuma ser, para o mundo, um elogio e uma crítica. Muitas vezes, tá? Sim. Por quê?
Porque o judeu ele se ajuda principalmente pelo motivo de que ele não costuma ser tão ajudado no dia a dia por outros povos, porque não se vê uma necessidade tão aparente. E eu entendo. Quando eu fui fazer faculdade, eu lembro que na faculdade as pessoas falavam, mas vocês precisam disso? Vocês não andam de helicóptero? É uma sensação de que todo judeu é rico. E aí quando você tem uma parcela muito significativa que não é rica, por mais que você tenha judeus que são milionários, esses judeus começam a ser vistos como, não preciso te ajudar. Ele fala, não, mas pô, me dá um desconto na faculdade, digamos. O cara não pode. Ah, você é judeu, você é de família boa, vocês têm tudo de bom. E aí os judeus, o que eles fazem? Eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar ele. Porque se eu não ajudar ele, dificilmente alguma outra pessoa de outra religião vai ajudar. Não porque é mal, mas porque não vê a necessidade aparente. Esse é mais um lado bom do judaísmo, né? Exatamente. Existe uma solidariedade. A gente tem que dar os 10%, inclusive que isso vem da Torá, que é chamado de Velho Testamento, por causa de Jacó, que ele fala, se você me proteger do meu irmão, perverso, de tudo que eu tiver e ganhar, eu te dou 10%. Então a gente mantém isso à risca. Tudo que a gente ganha, 10%. E qual que é o bonito do judaísmo? Eu não sou obrigado a dar para o meu rabino. Ninguém é obrigado a passar para minha conta. Ninguém tem obrigação. Eu posso ir na rua e falar, o que você está precisando? Pronto, já paguei o meu 1%. Eu separo meus 10% numa caixinha e eu vou distribuindo. A maioria entre os judeus, e você também, pela lei judaica, pode dar para quem você quiser. Então, muitos judeus, quando vão ajudar alguém na rua com quentinha, faz parte da parcela dele dos 10%. Então, é difícil você ver um judeu a tal ponto de precisar morar na rua. Porque aí já é demais. Um outro judeu não vai deixar. Não tem condição de deixar. Eu nunca vi. É inexistente. Porque se um judeu estiver perto de ser despejado, um outro judeu vai dizer, olha só, é o limite do que a gente pode aguentar ver. Vambora. Quem vai dar? Quem vai dar? Vambora. Plano de saúde. Quando vai ver, o cara tá ajeitado. E aí você revitaliza do zero a vida da pessoa. Isso é extremamente judaico. O país com o maior número de ONGs por metro quadrado do planeta é disparado Israel. Tudo é ONG lá. Tudo. Você vai em prédio residencial. Você abre uma ONG de chupeta. Eu tinha uma ONG de chupeta no meu apartamento. Porque israelense tem muita criança. Muito religioso. Os árabes também têm muitos filhos em Israel. Então, qual que é a ideia da ONG de chupeta? Fechou a farmácia. Eu tenho 3 bebês em casa que estão chorando. Eu estou desesperada. Aí você sabe que no teu prédio você bate na porta de alguém a hora que quiser, ele tem uma ONG de chupetas novas que ele te dá, e se você quiser, você compra uma para repor. Outra faz ONG de remédio. Os prédios são todos assim. Então isso é muito lindo de ver. Como é que o judaísmo vê o suicídio? Suicídio é um dos pecados mais graves que existem na Torá. Os mais graves. Porque a vida é a coisa mais sagrada do judaísmo. Tanto que ele é sepultado em outro lugar, exatamente. Né? Quem se suicida, eu vou colocar só uma exceção daqui a pouco, mas quem se suicida, ele precisa ser enterrado com o mínimo de honra possível. Bem a fundo, na hora de falar sobre quem foi a pessoa, o mínimo possível, não se lota de pessoas, se coloca o mínimo que é 10 pessoas, tudo mínimo, mas tem exceção. Se a pessoa claramente estava passando por um momento da vida dela, que ela não pôde controlar de modo racional o suicídio, ele não entra na ala que a gente chamaria de suicídio. Ele é sepultado igual a qualquer pessoa. Ou seja, ele estava numa depressão profunda. O Robbie Williams, judeu. Judeu, ele numa corda e deixou uma carta. Ele passava por depressões, uma atrás da outra, era diagnosticado, estava claro isso. Agora, tem casos, ele foi descoberto, igual no Japão, o cara foi descoberto por corrupção. Aí tinha aquela coisa da katana, né? Que o cara ia lá e se matava. No Japão acontece muito isso. Até hoje, né? Então, esse tipo de morte, porque ele foi pego corrompendo, foi pego traindo, foi pego... E ele vai lá e se mata, ele não pode receber, mas tadinho. Aí ele não é visto como tadinho. Ele tem que ser sepultado com uma certa vergonha, porque ele tirou a vida dele, porque ele não teve coragem de enfrentar os desafios. Então isso é visto, porque a vida é a coisa mais importante do judaísmo. Todas as leis do judaísmo podem ser quebradas para salvar a vida menos 3. Só tem 3 exceções que você morre, mas não faz. Número 1, assassinato, que é a equivalência. Eu não posso tirar a vida do outro para dizer que a minha é mais importante. Então eu morro, mas não mato. No Holocausto aconteceu muito isso. Alguém chegava na casa, falava, mata sua irmã que você sobrevive. A pessoa fala, me mata então. Número 2, idolatria. Essa é interessante porque é só espiritual. Se entrega a outro Deus.
na Inquisição, nas cruzadas. Diz para mim que esse é Deus e se curva para ele, senão eu te mato. A minha essência você não vai tirar. Então eu morro, mas não faço. E número 3, relação sexual proibida, que aconteceu também muito no Holocausto. Tem a relação com a tua mãe, com o teu irmão, e eu quero ver. E aí vocês não morrem. Me matem então. Eu não vou desonrar minha mãe, eu não vou desonrar meus pais, eu prefiro morrer. Tirando esses 3 casos, todo o resto da Torá eu quebro à vontade para salvar minha vida. Rabino, está aparecendo aqui na tela, o nosso grupo tem um portal chamado Orbis News, só de artigos. Uau! Não tem notícia nenhuma, só artigos de personalidades notáveis e tal. E está à sua disposição para escrever a hora que você quiser, legal. Viu? Orbis News. É. Sensacional. É site e também está nas redes sociais? É um portal também nas redes sociais. Que legal, lindo. Viu? É do nosso grupo também. Em um intercâmbio que você fez aos Estados Unidos, você se reconectou com suas raízes judaicas, né? Sim. O que motivou a querer se tornar um rabino naquele momento? Olha, achei maravilhoso você fazer essa pergunta que eu não esperava, porque há pouco eu dizia que eu passei por uma experiência que eu considero um grande milagre, que é o que fez de fato eu dizer eu quero me tornar uma pessoa mais religiosa. Quando eu fui expulso da escola e fui para um supletivo e comecei a sentir saudade da minha essência, eu li alguns livros. Quando eu fiz 18 anos, minha mãe sempre foi muito simples financeira, meus pais são separados desde 2 anos, e minha mãe era professora em escola pública de português. Eu fui uma família que não era a típica família, que muitas vezes é vista como rica. Uma vida bem simples até a minha adolescência. E aí minha mãe chegou e falou, Elial, é o seguinte, eu juntei um dinheiro para pagar uma passagem para os Estados Unidos. Mas eu vi um programa que eu estou procurando para vocês fizeram 18 anos, que vocês vão trabalhar lá por 4 meses, e com o dinheiro do trabalho vocês vão pagar o programa todo. Quero uma experiência de trabalho e intercâmbio. Falei, mãe, obrigado, isso é um sonho. E tem a coisa muito da mãe judia de educar valores, você vai estudar, você vai... Tanto que muito judeu é médico, advogado e engenheiro. Muito judeu está nesses 3 ramos, porque é o medo de que você não pode perder algo que é fixo. Você tem que ter o teu fixo do mês. No meu caso não foi nada disso, mas eu fui para o intercâmbio. Quando eu cheguei no intercâmbio, a primeira semana de trabalho, eu falei para a moça, olha, do trabalho, eu sou judeu, eu estou começando a cumprir o Shabat, que começa sexta-noite até o sábado, e a gente não pode trabalhar, mexer em celular. E eu queria ver se eu conseguia, nesse programa, não trabalhar, ser o meu day off. Não precisar trabalhar. A mulher foi... Um lado negativo que eu vi um pouco de alguns americanos, foi um pouco da frieza com o lado um lado assim, maldoso. Ela falou, claro, você não quer trabalhar um dia da semana, você assina aqui e diz que você não quer, bota isso como observação. Dia seguinte, você está fora do programa. Você não falou que não quer trabalhar no Shabat? Agora você não precisa trabalhar nenhum dia. Achei de uma maldade muito grande. Sim. O meu irmão falou, então eu vou junto com você, eu não vou te deixar sozinho. E a gente viveu uma vida de filme, porque a gente teve que comprar um carro extremamente velho, num ferro velho, morar num carro, ficar passeando e pegando trabalhos, igual trabalhar no preto, que assim fala em alguns lugares, trabalhar no cinza, ou trabalhar no meio, que é basicamente trabalhar e de boca você me paga. Porque eu só tinha o visto de trabalho para aquele programa específico, que era o J1, alguma coisa assim que tem nos Estados Unidos. O que aconteceu? Pegava trabalhos que eram bicos. Vamos lavar a louça lá no negócio. Normalmente muitos latinos trabalham nos Estados Unidos. Tem muito isso lá, né? Muito, e a gente conseguia se falar em espanhol, eu não falava inglês, tal. Chegava sexta-feira, eu não posso trabalhar por causa disso. Então toma o teu dinheiro, sexta e sábado pra gente é muito importante, é melhor você ir embora. E pagava, eu ia embora. E assim quase toda semana. Era um bico novo, embora no fim de semana. Bico novo, embora no fim de semana. Até que chegou um momento que eu falei, não aguento mais. É uma luta isso. Eu tô querendo me espiritualizar e cadê a justiça? Por que Deus não tá me ajudando? Começam aquelas perguntas internas. Eu falei, Rafael, pro meu irmão, não precisa estar chegando muito comigo, junto comigo, mas no próximo bico que a gente vai fazer, eu não vou mais guardar Shabat. Sexta-feira bateu uma culpa, liguei para um rabino ortodoxo, que é com quem eu me conectei, Rabino Elial Kaprov, tem o mesmo nome, Rabino Elial Kaprov, um rabino maravilhoso. E eu falei, rabino, nesse caso que eu tô com dificuldade de trabalhar, pode, né? Ele falou, não pode. Eu falei, mas rabino, você tá passando fome? Não tô passando fome. Tem onde dormir? Não, a gente comprou um carro no ferro velho. Então não é considerado risco de vida, que é a ideia
que só pela vida você quebra os mandamentos. Então, que Deus te ajude, Deus vai te ajudar. Foi a pior frase que eu escutei naquele dia, porque quando alguém te fala Deus te ajude quando você está desesperado, você tem uma mera sensação que você vai se dar mal. Sim. O que aconteceu? Era um andaime, era uma obra que a gente carregava pedra de granito para botar em bancada de cozinha, que era o término de obra. Que quando estava terminando a casa para vender. Então a gente carregava aquela pedrona, ia para aquele elevador andaime, super instável. A gente entrou, estava na hora das velas do Shabat, que é quando está anoitecendo, que é o momento que começa. O dia no judaísmo começa à noite. Igual na criação do mundo. E foi noite, foi dia 1. E aí a gente entrou, o andaime quebra. O andaime quebra, eu olhei pro meu irmão, ele olhou para mim, eu falei, caramba, o negócio quebrou. Aí o engenheiro falou, olha, fiquem tranquilos, era muito soberba, fiquem tranquilos que isso aqui é muito simples. Ele foi lá, ajeitou, a gente ficou, caramba. Ele foi lá, quebrou, o negócio não funciona. Não funciona, não funciona. Chamaram um engenheiro de plantão. O engenheiro vem, eu nunca vou esquecer, com um pouco de inglês que eu sabia. Ele falou, vocês estão de brincadeira, o sistema de roldana aqui era só mexer nisso. Ele mexeu, acabou. Eu falei, entrou, quebrou de novo. E quebrou, e não funcionava, até que o engenheiro falou, olha só, meu tempo acabou, que eu aprendi essa regra também nos Estados Unidos, minha hora acabou, e meu day off agora. Se vocês quiserem horário de emergência, eu posso sábado à noite. E sábado à noite é exatamente quando judaicamente acaba o Shabat. Ou seja, aquela obra teve que parar à força naquele momento, porque um andaime de sistema simples de rodana não conseguia funcionar de jeito nenhum. Aquilo para mim foi um sinal tão grande, mas tão grande. Eu lembro que tinha um evangélico com a gente, os Estados Unidos, principalmente protestante, Sim. o evangélico, tadinho. O cara ficou com tanta raiva da gente, porque a gente começou a comemorar, ele falou, vocês podem ir embora, não voltam mais. E a gente foi demitido, mas pela primeira vez feliz. E aí chegou o rapaz, que era o evangélico, cara altão, ele falou para eles, porque o rapaz, o chefe estava toda hora ironizando a gente. Aí ele falou, viu só, você foi mexer com o Deus dos judeus, você se deu mal. Era evangélico. Aí ele falou, você também está demitido. Aí foi todo mundo demitido. A gente voltou a pé, era Daytona Beach, perto de Miami, aquelas estradas infinitas, que ninguém anda a pé. É uma Barra da Tijuca vezes 10. E a gente, 3 horas andando, eu cumpri o primeiro Shabat da minha vida. Páginas amarelas, fiquei sabendo de um rabino. Judeu, quando vê outro judeu nessa hora, não aguenta. Fica com medo. Todo judeu tem medo de segurança, igual a sinagoga. Você vai ver segurança, parece Polícia Federal. Quem é você? Qual é o teu sobrenome? Quem você conhece de rabino? Me fez o FBI de entrevista. Você vai morar na minha casa. Você vai trabalhar comigo. Mas o meu irmão também precisa. Ele vai morar comigo também. E a gente morou 3 meses na casa desse rabino. Comida, salário, ajuda, presentes. E a gente saiu de lá vivendo mais do que nunca as raízes judaicas. Que história, hein? Que história. Então eu falei, eu quero voltar para quem eu sou. Você já pôs isso no papel? Já escreveu? Eu tenho um livro que eu escrevi, que é O Milagre da Autotransformação, onde eu falo brevemente da minha experiência, mas quase não conto as minhas histórias. É uma ideia que seria sensacional, porque eu tenho muita história. Pois é. Muita história mesmo. E serve de exemplo, né? É verdade. É. E também eterniza aquele legado, né? Você já morou em Israel? 16 anos morei em Israel. Como foi esse período? Olha, maravilhoso. O israelense, ele é uma cultura muito diferente. Né? Eu sou brasileiro, com a cabeça bem brasileira. Olha aqui, eu votando, eu no Muro das Lamentações, lugar mais sagrado do mundo, Sim. e aqui em Hebron, que é onde estão nossos patriarcas e matriarcas. Sim. Abraão, Isaac e Jacó, são entre os lugares mais sagrados do mundo. Eu vivi 16 anos lá, mas eu sempre vivi de um modo muito brasileiro. Em casa, só português. Minhas filhas, elas já chegaram no Brasil, mesmo sendo israelenses, com sotaque de carioca, com gírias. A gente sempre trabalhou com brasileiros em Israel, mas a vida do cotidiano israelense. O israelense, ele é chamado de cactus. Ele é espinhoso por fora e doce por dentro. O israelense, ele se acostumou muito com a guerra. 3 anos de exército. Os taxistas lá são heróis, sem capa. Você vai lá, a Guerra dos 6 Dias. Israel é ser engolida por 7 países árabes e acabar, o taxista te conta cada história de que ele foi um dos soldados. Guerra da Independência 48. Guerra de Yom Kippur em 73, que a gente foi atacado covardemente por 7 países. Cuba ajudou, inclusive. Foi uma loucura. E eu engoli Israel. Morreu 3 mil soldados. Então, tem muita história bonita e o israelense, ele é durão. Durão.
mas ele não pode ver você se dando mal. Não existe a menor possibilidade. Então, o que é comum em Israel? O cara te dá um fora na rua, te dá um fora. Ah, mas você quer o quê? Tem essa coisa também da cultura do Oriente Médio, a cultura árabe, a coisa de falar com as mãos, falar alto, falar com uma pronúncia muito forte. Dá uma sensação que parece que ele está brigando, mesmo quando ele está falando coisas doces. Então, é assim a cultura. Mas se você precisar, não existe a menor possibilidade de não te ajudar. O número de histórias em Israel de um soldado que pula em cima de uma bomba, ou em cima de um homem-bomba na época da intifada e ele morre sozinho para não morrer o resto, é assim as histórias. Assim. E que não é tão comum ver em todo lugar do mundo. Ah, tem uma bomba, todo mundo corre. Em Israel, é sempre um civil que começa protegendo ou reagindo a um ataque terrorista. Sempre é um civil. Eu andava armado em Israel, fiquei 7 anos armado dos 16 anos. Graças a Deus nunca precisei agir. Mas quem age em primeiro lugar num atentado terrorista é um civil. Ele sempre é o primeiro herói. Ah, mas ele podia morrer. Mas ele sabe que pode morrer muito mais gente do povo dele. Então isso é muito, muito judaico. Durante a juventude, você frequentou os movimentos juvenis Shomer e Bnei Akiva, é isso? Exatamente. Pronunciei certo? Exatamente. O que seriam esses movimentos? Então, a gente tem alguns movimentos juvenis judaicos no Brasil. A maioria deles hoje em dia estão muito politizados. Na minha época, quando eu era criança, não tinha muito... Criança não falava de política. Na minha época não tinha isso. Política a gente deixava para os adultos e a gente gostava de brincar. Na nossa geração agora, os movimentos juvenis estão extremamente politizados. Muitos estão politizados por uma esquerda mais extrema, que preocupa muito os judeus, porque uma esquerda extrema nessa geração está muito anti-Israel, muito anti-judaica. O Shomer é uma delas, que eu respeito muito, mas é uma visão mais extrema esquerda, que eu considero perigosa, muito progressista, menos religião. Você tem outras também como Dror, Hazid, que também são mais esquerdas e menos religião. E você só tem um movimento, hoje em dia no Brasil, que ele é juvenil e coloca religião, que é o Bnei Akiva. Inclusive, eu fui expulso também do Bnei Akiva quando eu tinha 16 anos. E quando eu fui rabino da escola Bar Ilan, eu fui ao mesmo tempo do Bnei Akiva. Eu fiquei 3 anos sendo rabino desse movimento juvenil, que ele é um movimento, politicamente falando, mais conservador. E ele tem uma religiosidade mínima. A maioria dos garotos não são religiosos, a garotada não é, mas tem aquela tradição muito forte. Do tipo assim, olha só, o Shabat pelo menos tem que jantar com a família. Teus pais vão fazer, tem que beijar a mão dos pais, receber bênção da mãe e do pai. Então tem a coisa que a gente vê muito no Nordeste. O cara já está numa geração nova, mas ainda tem a coisa do bênção pai, bênção mãe. Sim. Eu acho isso fascinante. Sim. Em Recife eu vi isso quando fui dar palestra. Ainda existe isso. E eu acho isso nos cristãos também. É. Eu acho isso me emociona do pé à cabeça ver isso numa geração. Pedir bênção para o pai, falar senhor e senhora. E tem uma geração quebrada que chama o pai e a mãe como se fosse colega da esquina. Então isso me emociona. Então a gente tem esses valores nesse movimento juvenil. Os outros não é que são ruins, mas eles são muito progressistas, muito esquerda radical, e aí isso me choca um pouco. Levantar quando o professor entra na sala de aula. Isso aí não é? Isso é fascinante. Na minha época era assim mesmo. E não tinha conversa, tinha que levantar e só sentar quando o professor desse ordem para a gente sentar. Nessa escola que eu fui rabino, tô finalizando agora em outubro, no rabinato da escola, com alguns professores ainda é assim. Os professores de Torá e de hebraico, boa parte, o professor vai entrar. A garotada já tem a cabeça muito moderna, mas levanta. Aí depois fala Shalom Amorá, olá para a professora, no terceiro, como é que fala? No terceiro nome, né? Não fala você, fala a professora. Sim. A terceira pessoa. Sim, entendi. E ela fala, podem sentar. E aí depois fica aquela intimidade muito engrandecida da geração atual, mas ainda se guarda. Igual a gente vê em escola militar ainda tem. Eu acho que isso só beneficia, na minha humilde opinião. Não vai te fazer mal algum, só vai te gerar algum valor. É aquela coisa, eu sou teu professor, você me conhece, a gente brinca, mas no final das contas eu sou teu professor. Eu tô acima de você. É quando a mãe fala, eu não sou tua amiguinha da esquina. E se você quebra esse limite, tudo se perde. Tudo se perde. Eu vou te contar uma coisa forte. Uma das coisas, quando eu não era religioso, eu era zero religioso. Então eu saía para boates, o famoso ficar, zero. Eu lembro uma vez que eu estava numa boate, no centro da cidade do Rio de Janeiro, conheci uma mulher, que você não precisava nem falar, né? Deve estar assim, hoje em dia você fala 3 frases e dá um beijo, não precisa ter nada.
E ela chegou e falou para mim, você quer sair daqui pra gente ir pra um quartinho, pra um hotel? Aquilo me chocou um pouco, porque a minha cabeça não chegava tanto. Sim. Só que teve uma coisa muito pior. Ela falou assim pra mim, a minha filha também tá aqui na boate. Eu tenho que avisar ela se eu for pra um hotel, motel, eu tenho que avisar ela. Você me espera? Eu fugi. Eu desapareci. Num meio masculino, na minha geração, isso é como assim? Isso é covarde. Você deixou de ter uma relação com uma mulher porque ela... E daí? Você ia pegar mais uma mulher. Mas aquilo me chocou, aquilo bateu com meus valores. Como assim uma mãe e uma filha estão ficando com todo mundo? E a mãe vai dizer pra filha que vai num motel com alguém. Aquilo me arrebentou. A filha está bem encaminhada também. Bem encaminhada, né? Não é? Aquilo me destruiu. Mas assim, eu saí de lá envergonhado de quem eu estava Tem sendo. coisas que a gente não consegue engolir, né? Engoli. Não consegue. Exatamente. Isso é a formação, né? Que a gente recebe em casa, por sinal, Exato. também, né? Exato. Eu falei assim, imagina minha mãe aqui na boa. Então aquilo me gelou. E é bom, porque esses baques, eles te redirecionam, né? São os tapas que a vida te dá, mas são tapas que depois vão virar mel. Acaba virando aprendizado, né? Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Você se formou rabino em Jerusalém. Em Jerusalém. Um rabino chamado Rabi Aharon Cohen. Ele é um rebbe de uma grande dinastia que já existe há centenas de anos. E eu tive o mérito de ser aluno dele, então eu terminei as últimas provas com ele. É onde eu recebi o certificado, que eu guardo na minha casa num quadro lindo, porque é uma conquista espiritual, a maior conquista que eu tive até agora da minha vida, sem a menor dúvida. Sim. E vai continuar tendo. Se Deus quiser. E vai continuar tendo. Sim. Quais as diferenças que você percebe hoje entre as comunidades judaicas de diferentes países? É muito grande. O judeu, como ele se emancipa com muita facilidade, ele ganha muita sabedoria dos povos e das religiões. Isso é sensacional. E ele perde, às vezes, a sua essência e fica confuso. Por exemplo, o judeu Ashkenazi é o judeu que vem da Europa. É o judeu mais branquinho, olho claro. Por mais que eu sou do Egito, eu também sou branquinho. Mas você vê judeu branquinho de cá, Ashkenazi da Europa. Quase 2.000 anos lá. Então, quando você vai, eu já dei uma palestra na Suíça, em Zurique, famosa cidade da água. E lá você tem os judeus que chamam de Yek, o famoso judeu alemão. Porque os judeus da Suíça, uma hora de carro você está na Alemanha, são judeus alemães. Então você vê o metodismo europeu. São pessoas um pouco mais frias. Acaba que fica um pouco, em parte, fica muito parecido aonde ele vive. Você fala da parte mística da Kabbalah, eu quero ouvir coisa que pode ser provada. Eles falam, mas você é judeu igual a mim, tem a Kabbalah, tem... mas aqui a gente não foca nisso. A gente gosta do Maimônides, que foi um grande racionalista, a gente gosta de outra via. E interessante como ele vai recebendo influência do local. Aí você vai, por exemplo, para a França. Você vai encontrar judeus marroquinos, principalmente judeus do Marrocos. Um lado místico até não poder mais. Judeu que lê a mão, judeu que não passa pão, não passa sal na mão, porque só a pessoa que está de luto recebe as coisas na mão porque ele está necessitado. Então, se Deus me livre, não faça isso porque é um mau presságio. Tem a coisa dos animais, que cada animal tem um símbolo dele. É bom ter aquele animal na casa ou não é bom? De que forma? Que é a minha área, que eu amo, que é a parte de sentir as coisas, que é a parte do olhar, a meditação em cima da natureza, com a influência das cores, das pedras, dos signos, da interpretação dos sonhos. É o lúdico e o abstrato. Então, os judeus ao redor do mundo, eles acabam direcionando a sua fé em mistura, convergindo com que eles vivem se emancipando, com que eles vivem de influência naquele país, naquele continente. Isso é muito curioso. Explica pra gente o que é a Kabbalah. Ou Kabbalah. Kabbalah. A Kabbalah, em português, significa o recebimento. Então, veja como ele é abstrato e generalista. O recebimento significa que tudo que é místico e que tem a ver com os segredos que a gente não consegue pensar de bate-pronto, a gente não consegue racionalizar de modo fácil, eles estão na Kabbalah. Criação do mundo. O que acontece nos céus? Existem outros seres em outros mundos ou não? Existem seres intraterrestres? Como funcionam os espíritos? Para onde vai a pessoa depois de morrer? A Kabbalah fala em detalhe
Túnel de luz, é a pessoa recebida por entes queridos. Ele acha que a luz é Deus, mas na verdade é para onde ele vai. E aí ele passa um julgamento que ele vê a vida dele passando como um filme. Entes queridos em níveis espirituais. Toda essa área está na Cabalá. Ela foi passada oralmente de Deus para Moisés e depois para os profetas de boca em boca. Me diz uma coisa, você tinha marcado para vir outro dia aqui e não pôde vir porque o aeroporto estava impedido. Sim. Como você vê isso? Você não veio por algum motivo? Com certeza. É isso? Com certeza. No momento que acontece, eu acho que eu sou muito humano. Na hora que acontece, eu fico, caramba, e agora? Eu tenho que avisar. Meu amigo ali, o Alberto Danão, tem que avisar a empresa de comunicação, tem que ver o que a gente faz. De cara, eu busco agir da modo mais natural possível. Quando passa aqueles 5, 10 minutos e você terminou de resolver o que você pode controlar no momento, é aquele momento de dizer, Hashem, olha só, se não é para eu ir... Não era para ter. Então é melhor não ir, porque então, com certeza não é para o meu bem. É isso. E eu não vou querer tentar forçar uma situação que está claramente não boa, porque eu não posso voar sem o avião. Ainda não tem essa tecnologia. Então o que adianta eu entrar em desespero? E aí nesse momento vem o alívio. É claro que, ao mesmo tempo, você tem que ter o lado da ação entre você e o próximo. Imagina o seu programa, caramba, a pessoa ficar me esperando. Aquilo tem que ter. Porque se você simplesmente fala tudo é para o bem, aquela coisa muito hippie, é tudo para o bem. As pessoas que se virem com o universo. Aí eu acho que começa a ficar um pouco egoísta. Você tem que ser altruísta e falar, caramba, eu preciso resolver. Mas ao mesmo tempo eu não controlo nada. Então eu acho que essa dualidade é muito gostosa. Eu tenho que ser uma pessoa ativa, eu não posso ser passivo nessa vida. Mas ao mesmo tempo eu tenho que saber digerir as coisas do jeito ideal que vem de Deus. Porque eu não controlo nada sozinho, eu sou como o pó da terra. Quantas pessoas deixaram de subir num voo porque o voo caiu, né? Olha... A gente vê isso sempre nos telejornais, nos jornais, ouve nas rádios. Fausto, com a tua permissão, quero te contar uma bomba. Na época das Torres Gêmeas, o ataque das Torres Gêmeas, né, 11 de setembro de 2001, em Nova York, feito pelo Talibã, lá atrelado Osama Bin Laden, teve 2 aviões. Um chegou e bateu, Sim. E o outro demorou um pouco mais e bateu. E bateu também. Uma das histórias que a gente escuta desde a época do atentado, nunca vi oficialmente. Então eu gosto de ser honesto com o que eu não vejo oficialmente, mas assim, na mesma semana, judeus que eu conheço, que são amigos de Nova York, contaram porque conheciam uma pessoa, que um rapaz, ele foi embarcar, quando entrou no avião, ele viu que o tefilim dele, que é o famoso pergaminho com a fita preta que o judeu bota, que custa uns $1.000, demora quase 1 ano para fazer, ficou no saguão do aeroporto. E falou, pelo amor de Deus, é muito caro, meu negócio de reza, deixa eu sair. E ele falou, não tem como sair, não existe não sair. E aí você começa a entrar em leis de segurança. Você não pode tentar forçar a sair do avião, já fechou as portas. E ele ficou, entraram em contrato com a torre, por medo de segurança deixaram o cara sair. E esse foi um dos aviões que atrasou para bater nas Torres Gêmeas. E aí eu fico pensando, esse cara salvou a vida dele porque ele ficou preocupado com o item espiritual e ao mesmo tempo ele salvou a vida das pessoas que foram descendo do prédio e saindo, porque nem sequer sabiam que iam chegar ao segundo. Era a segunda batida. Então assim, não importa qual é a tua religião ou a tua cultura, quando você é uma pessoa que é mais espiritualizada e busca estar mais alinhada com Deus, normalmente você é mais assertivo. Albino, a gente passa a vida aprendendo, né? Sem dúvida. E eu hoje aprendi muito com você. Obrigado. E, infelizmente chegamos ao final do programa. Que pena, mas foi maravilhoso. Você pode se despedir, por favor? Claro. Posso olhar para uma câmera ou falo para... Quero primeiramente agradecer o local doce, me senti em casa, você falou para mim antes do programa. Você vai, é como se fosse uma sala de visita. E a gente sempre fica, será que é mesmo? Aquela pulga atrás da orelha. E parabéns, é uma sala de visita impressionante. E ao mesmo tempo eu fico pensando, você me falou dos 62 anos de jornalismo, relacionamento, tudo no governo. Como deve ser você ser uma pessoa que tem tanta experiência e se segurar para nem sempre dar todos os feedbacks que talvez venham atualmente ao teu coração, porque você quer dar mais espaço para o entrevistado. Então eu acho que isso deve ser um desafio muito grande, porque quando a gente vai ganhando sabedoria, a gente quer falar. Muitas vezes a gente sente que precisa falar. E ainda assim, se colocar no papel de ouvir, quando se tem sabedoria, mostra que você é o verdadeiro sábio.
Quem é o sábio? Aquele que aprende com todos, a Torá fala. Então, eu acho que eu aprendi uma coisa muito grandiosa, que é a serenidade. A plenitude de uma pessoa que sabe muito, mas não precisa mais provar nada. Ele só está aqui para aprender e colocar no mundo. Então, obrigado por ser essa pessoa e ter me ensinado isso por essa 1 hora. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui, viu? Igualmente, eu também. Ao espectador, o meu muito obrigado e até a próxima edição do podcast do Gente que Fala. Um abraço.